Bom, antes de mais nada, o episódio merece palmas, porque realmente a qualidade foi surpreendente. Gostei muito de toda a reviravolta, de todo o desenvolvimento do episódio, toda a culminação dos arcos, acabando nesse episódio 20. E valeu a pena esperar, porque realmente entregaram um show de qualidade e de conteúdo pra gente. Bom, eu não vou começar pelo básico, eu não vou fazer o formato de vídeo que eu vinha fazendo, que era o resumo, a análise do episódio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou especificamente nesse episódio 20, eu vou colocar primeiras informações importantes para depois a gente fazer uma breve análise do conteúdo dos personagens no episódio. Vamos começar com a associação de heróis e qual é o papel deles nessa sociedade de heróis e vilões. Bom, o papel da associação de heróis, a associação de heróis em si nasceu para poder qualificar tanto os heróis e também fazer um controle de qualidade deles. Ela tenta, de algum modo, fazer um processo que possa controlar tanto a energia da confiança quanto a energia do medo. E agora, com anos de avanço de pesquisa, o laboratório brilhante, que é o laboratório do professor Lu, conseguiu pistas para fazer o processo de contenção do medo. A contenção do medo também vai ser a contenção da confiança. Então, uma coisa vai levar a outra e o laboratório do Dr. Lu está muito próximo de conseguir desenvolver essa contenção. O objetivo principal da associação é fazer um equilíbrio entre os índices de confiança e medo para que evite-se assim novos desastres ou calamidades como foi o Zero. E eu vou explicar o que foi o Zero mais para frente. Agora fica aqui a questão. A associação de heróis, ela está fazendo isso para o bem ou ela somente quer ter o controle de todos os heróis, de toda a situação? Fica aqui a reflexão. Agora vamos passar para um outro ponto super importante do episódio, que foi a reunião entre o Mike e o Shanji, o Mike da DOS e o Shanji da Treeman. Esses dois chefões se encontraram para poder falar sobre o Ian da MG, e ali o Mike revelou muitos segredos e que aqui eu vou colocar para vocês, vou detalhar para vocês quais são esses segredos e quais as importâncias dessas informações. Começa com o Mike, ele conhece os segredos do Shanji e sabe que ele está trabalhando há anos na criação de vida artificial através do medo. E essa vida artificial é a força da escuridão. A força da escuridão é um pequeno exército de humanoides criados pelo Shanji. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui nesse vídeo também mais para frente. Então o Mike ele sabe dos segredos do Shanji. O Shanji até dá de ombros e quer ir embora da conversa, mas o Mike fala que tem uma proposta. E essa proposta nada mais é do que um conflito político. Ele quer unir forças com a Treeman, entre parênteses, unir forças, para acabar com a imagem da MG. No fundo, as grandes agências, como MG, DOS e Treeman, que são as maiores agências de heróis desse mundo, elas na verdade só querem uma coisa, poder. Elas querem estar no topo da cadeia. Então entra aqui essa disputa política nos bastidores para que um tente derrubar o outro. E nesse caso o Mike quer unir forças com o Shanji para derrubar a MG. E ele quer fazer isso de uma maneira bem simples. Ele quer aproveitar a missão das ruínas para colocar a culpa no Lâmina Fantasma e, por consequência, essa culpa ser atrelada a MG e o Ian, fazendo com que a MG caia em desgraça e em desvalorização perante o público. A partir dessa informação, o Mike ele expõe um pouco mais o passado do Ian e fala sobre o pai do Ian, Ian Feng, que foi o responsável por criar o primeiro herói desse mundo, que foi o Herói Zero. O Herói Zero, ele era um deus. Ele tinha poderes de um deus. Ele era onipotente. Então ele era aclamado, adorado por todos desse mundo. Porém, com o passar do tempo, ele matou um herói, um inocente, e a imagem dele acabou sendo atrelada ao medo. As pessoas começaram a temer o Herói Zero. E a partir deste momento, a partir deste temor, nasceu a energia do medo. Então vem aqui a reflexão do Mike. Confiança
é algo tão bom, mas é algo que está muito próximo do medo. Porém, a confiança, ela demora para ser construída, ela demanda trabalho para ser construída. Enquanto o medo, ela se espalha com muito mais velocidade e com muito mais facilidade também. Então, a confiança e o medo estão atrelados, eles coexistem e eles estão muito próximos um do outro. Se existe confiança, existe o medo. A partir disso, desse medo que as pessoas começaram a alimentar pelo zero, o zero começou a se transformar. Ele realmente se descontrolou e ele começou a destruir tudo. Ele se tornou uma ameaça, sendo necessário a união de todos os heróis desse mundo para poder derrotá-lo. E a gente sabe que quem deu o golpe final foi o Isou, aquele Isou original, que foi derrotado pelo Yanjay. Porém, o Mike ainda revela mais uma situação. O Yan, filho, está querendo ressuscitar o Zero. E ele cita que o medo é um vulcão que basta uma faísca para que possa ser reacendido, assim como o Zero. Então o Zero ele pode ser ressuscitado. O Yan está querendo ressuscitar o herói Zero, mas ele ainda não consegue, mas ele está nesse caminho. Então é mostrado ele fazendo um ritual, parte de um processo, para que ele possa ressuscitar o herói Zero. Então fica aí essa ameaça, fica esse ar de ameaça no ar. Agora vamos passar para a parte da força da escuridão. O exército criado pelo Shanji da Treeman. Bom, foi mostrado no final do episódio 19 e parcialmente nesse episódio 20 que o Shanji ele tem feito experimentos com vida artificial, que é praticamente uma clonagem, usando a energia do medo para isso. Então o que ele faz? Ele cria seres humanoides que não têm sentimento, não têm feição. Ele coloca ali umas roupas pretas neles, máscara preta, chapéu preto, para que não haja uma identificação para esses homens, para esses personagens. E ele faz com que esses personagens cumpram as ordens que ele pede. Não foi mostrado com detalhes quais são as características poderosas da força da escuridão. Porém, já foi mostrado também no teaser do herói número 8, o Raul, aquele cachorrinho, que ele enfrenta a força da escuridão. Então, sabendo como o Shanji ele age pelos bastidores, é capaz que a força da escuridão também sirva para que ele possa fazer gatilhos de promoção para os seus heróis. Assim como a gente vai ver que ele proporcionou esse gatilho para o Nice. Então a força da escuridão é um exército criado pelo Shanji para que ele possa mandar fazer e executar ordens que os heróis não conseguem obedecer. Tanto é que nessa missão da ruína, o Nice vai por conta própria resolver a situação contra o Dr. Lu, e o Shanji manda esse exército particular dele de clonagem para ir dar conta do recado, porque ele não acredita mais no Nice. Falando em Nice, bom, já sabíamos que o Nice ele era perfeccionista, ele tem um toque, e isso estava começando até a incomodar o Lin Lin quando estava na personalidade de Nice. Só que agora a gente pôde perceber um pouco mais do sentimento e de como ele era temperamental. Essa questão de alcançar o top 10 era uma coisa que incomodava muito o Nice. Ele tinha essa pressão pelo Shanji, pela Treeman, e ele não era o herói mais top da Treeman. Na verdade, o herói que estava no top 10, que era o número 10 inclusive, era o Inhist, aquele bombeiro que salvou a menininha. Ele salvou a menininha, se não me engano, no ano 36 da Associação de Heróis, e depois ele acabou matando sem querer o vilão Shadow, que estava sendo perseguido pelo Isou antigo na época. E aí a morte desse vilão Shadow acabou fazendo o Inhist subir para o top 10. O Nice, nesse momento da história, sabemos que ele pelo menos é top 15, porque quando o Lin Lin assume a personalidade de Nice, ele está no rank 15 da associação. Então assim, é um rank bom, um rank positivo, porém o Nice ele procurava de maneira inalcançável atingir o top 10. E ele tinha essa pressão também do Shanji, que era uma pessoa que ele admirava, que ensinou tudo para o Nice. O Nice até fala, você me ensinou tudo, você me ensinou a ser como eu sou, e você também me treinou. Porém, uma revelação mais bombástica ainda acontece quando o Shanji fala que o Nice é fruto da energia do medo. Ou seja, a perfeição, tudo que o Nice é e representa, veio da energia do medo, porque o Nice não tinha confiança o suficiente. Então isso
é uma revelação muito chocante, porque o Nice foi mostrado que ele e o Wreck, que era o rei da destruição, eles eram muito amigos e eles eram muito próximos. Até o Wreck ele tinha um sentimento de romance pelo Nice. O Nice ele não amava a Xiao, a Moon. Ele talvez amasse o Wreck, que era esse rapaz que cresceu junto com ele, que eles tinham o sonho de chegarem ao topo juntos. Então Nice ele foi todo moldado pelo Shanji para se tornar essa pessoa perfeita e chegar o quanto antes no top 10. Mas o Nice não consegue. Então hoje o Nice está sofrendo uma desvalorização pelo Shanji. Então isso acaba com o Nice. Então o Nice realmente resolve acabar com a fonte do problema, que é ir até a missão das ruínas e evitar que o Dr. Lu possa progredir na sua tecnologia de contenção do medo, porque o Nice depende da energia do medo para ser forte, ao contrário do Lin Lin. O Lin Lin, ele depende dele mesmo, não precisa nem da confiança das pessoas, que é uma terceira energia que provavelmente vai ser falada mais na segunda temporada. O que eu achei interessante, o Nice, quando ele chega ali nas ruínas e ele se depara com o Dr. Lu, ele já fica na espreita para atacar o Doutor. Mas ele vê o Lâmina Fantasma. O Lâmina Fantasma é rank 4 na associação. Então o Lâmina Fantasma, além de ser veterano, é muito forte. O Nice, quando vê o Lâmina Fantasma, ele já recua. Ele fala, putz, no minimamente ele pensa, né? Putz, o Lâmina Fantasma tá aqui, eu não vou conseguir executar essa missão. Mas ele fica bem animado quando o Lâmina Fantasma vai atrás do Joãozinho. Aí que ele resolve atacar o Dr. Lu e a Nunu. Porém, ele foi impedido pela Loli. E aqui nessa parte eu tenho que destacar mais uma vez a qualidade da animação, porque foi muito legal ver esse jogo de ângulos, né, com a câmera ali atrás do Nice, a movimentação, o cenário mudando, muita qualidade. O To Be Hero X teve seus momentos de queda de rendimento ali, eu acho que é normal, dentro de uma temporada com mais de 20 episódios, mas na média sempre foi assim, com uma qualidade super alta para todos os episódios, para todos os aspectos técnicos. Então fica aqui mais uma estrelinha para esse aspecto. Agora vamos falar da Loli. Eu já falei no último vídeo que eu devo desculpas à Loli, porque eu subestimei muito ela. Eu falei, cara, como pode ela ser futuramente ranking 6 ali, se não me engano, rank 6 que ela é. É isso aí. Ela vai ser rank 6, né, futuramente. Eu falei, cara, como pode ela ser rank 6, cara, somente tendo uma armadura? Ela não, pô. Aí depois a gente descobriu que a armadura dela tem material que pode neutralizar os poderes dos heróis, o que deu um up nela legal. Porém, ela demonstrou ter uma força de vontade muito alta, assim como o Lin Lin, o que supera até mesmo a força da confiança. Ainda não sabemos se supera a força do medo, mas eu acredito que sim. E por que eu falo que existe essa terceira energia, que é a energia da superação, e por que ela é tão forte? Vamos olhar os fatos. A Loli era uma heroína recém-criada. Ela não tem um índice de confiança alto. Ela até tem um índice de confiança que ela veio adquirindo da adolescência dela, mas não é tão alto. E sabemos que o ranking dos heróis vai pelo menos até o 300, já que aquele primeiro vilão que apareceu no episódio 1, ele era rank 294. Então eu presumo que pelo menos vá até o rank 300. Vamos dizer que minimamente vai até o rank 300 de heróis. A Loli acabou de se tornar uma heroína. Como ela já pode estar na categoria do Nice, que é rank 15? Deu para entender esse comparativo? Tanto que na luta, o Nice leva uma vantagem extrema logo no começo, na primeira parte da luta. O Nice que domina a luta, porque o Nice ele tem super força, ele é rápido, ele pode voar, ele tem a flexibilidade da dança do balé dele, por exemplo. Então o Nice ele leva uma vantagem nítida ali na luta. Só que a Loli, apesar de estar sofrendo essa desvantagem pro Nice, ela consegue igualar a luta, ela consegue equilibrar a luta ali. Ela erra muitos movimentos, erra muitos golpes, ela tem golpes que podem
inutilizar o Nice, por exemplo. Só que ela não consegue usar porque ela é inexperiente. Então essa primeira parte da luta é dominada pelo Nice. Porém, com um golpe estratégico, ela consegue conter o Nice. Ela faz uma estratégia ali que ela consegue derrubar várias pedras em cima do Nice, o que contém o Nice, possibilitando que ela possa fugir. O problema vem na segunda parte do combate. Quando ela vê que o Dr. Lu e a Nunu foram atacadas pela força da escuridão, o exército criado pelo Shang-Chi, ela se descontrola, só que ela não chega a ser dominada por energia do medo, porque o descontrole tem relação com o medo. Ela meio que se descontrola ali, só que ela ganha muito poder nesse momento. Tanto que ela tá com a armadura bem danificada e ela sozinha destrói todos os elementos ali da força da escuridão. Porém, é tarde demais. Seu pai já estava ali, já tinha sofrido ali um golpe fatal e a Nunu estava desacordada. Porém, aí começa a segunda parte do combate. O Nice se livra das pedras e parte para cima dela. Mas ela, com tanta raiva e com o poder da confiança ali, com o poder da superação, vamos dizer assim, ela consegue não só agora equilibrar o combate, como consegue ter vantagem por cima do Nice. E o Nice fica sem saber o que está acontecendo. Pô, ele é o herói número 15, ela é uma heroína desconhecida. Como que ela consegue equilibrar? Como que ela consegue bater de frente com ele? E, cara, ela desfere ali golpes contundentes no Nice, hein, cara? Ela, assim, eu torci muito por ela ali. E ela tava prestes a dar o golpe final ali no Nice. Mas antes do golpe final, a gente tem que falar do Lâmina Fantasma, do Issou e do Joãozinho. A luta do Lâmina Fantasma e do Issou, ela não foi muito detalhada. Ela foi mais detalhada no último episódio, mas também não teve tanta relevância assim, tanta qualidade. É mais uma trocação de golpes ali, sem efetividade da parte do Lâmina Fantasma contra o Issou. O Issou ele tem uma armadura ali robusta, o que evita os golpes contundentes do Lâmina Fantasma. E o Joãozinho nada pôde fazer, ele só conseguia fazer ali uns debuff ali para tentar ajudar o Lâmina Fantasma, mas mesmo assim não foi o suficiente. O Lâmina Fantasma consegue acertar um golpe na mão biônica ali do Issou, porém ele não sabia que a mão era biônica, e leva ali uma descarga elétrica bem pesada, fazendo com que ele desmaiasse. E o Issou vai para cima do Joãozinho sem dó nenhuma, em cima do Joãozinho e para cima do Joãozão também. Chegando ali, ele não tem dificuldade nenhuma de subjugar os dois e dispara a carga elétrica para cima dos dois também, causando muitos danos. Porém, o dano causado no Joãozão fez com que ele pudesse ativar o modo Kaiju dele. Aí, meu amigo, ele virou o jogo. O modo Kaiju dele é apelão. E ao entrar no modo Kaiju, ele consegue externalizar a batalha. Externalizando a batalha, eles vão para fora da ruína, eles ficam ali naquele deserto. E ali no mesmo deserto estão também lutando o Nice e a Loli. E aí vira um Battle Royale ali, que fica 4 jogadores, um contra o outro. Nice contra a Loli e o Joãozão contra o Issou. Nesse momento que os 4 jogadores ali estão dispostos a dar o último golpe um no outro. Porém, é nesse momento que chega a Farmadora de Aura, a rainha. Ela chega ali com muita moral, simplesmente bate o cajado dela no chão e solta a ordem para que todos ali paralisem. E, cara, sem dificuldade nenhuma, cara, ela paralisa os 4 ali, velho. Tudo bem, vai, a Loli, beleza, paralisar a Loli, tranquilo. O Nice já ia ser um pouquinho mais difícil. O Issou, ele é um cara, um rank 9 ali, né? E tem um pouquinho mais de força. Eu acho que ele é mais forte que o Nice. Tanto que, ele bateu de frente com o Lâmina Fantasma e deitou o Lâmina Fantasma, né? Mas o Joãozão, ele, assim, eu acho que não tem nem rank ele, porque ele é muito forte, ele é diferente, ele nem entra nessa questão de ser ranqueado, de ser herói, porque ele também é alienígena, e ele tem a força para poder anular os poderes da confiança. Mas nada disso importou, porque o poder da rainha fez com que os 4 paralisassem. E calmamente ela vai andando ali a passos lentos,
ela só olha de cantinho assim pro Nice, meio que tipo desprezando esse cara aí, que, pô, nada a ver, né? E com muita moral, cara, ela chega ali no Joãozão e pede pra ele se acalmar porque ela tem esse carinho, né, pelo Joãozão. E, poxa, a criatura ali, ela na hora, assim, sabe, sente a presença da rainha e baixa a cabeça, sabe, pedindo carinho. E nesse momento a batalha acaba, né? A rainha chega pra acabar com o conflito ali das crianças, porque ela é a poderosa. Em seguida vem a Ciano da Sorte, ela lança o ioiô dela da sorte para tentar localizar o Joãozinho e o Lâmina Fantasma. Localizando, a rainha consegue resgatá-los e, como falei, ela encerra a batalha ali. Ninguém mais ali tem ímpeto para continuar lutando, né? Então a batalha ele se encerra. A gente vê até o Joãozinho conversando com a Ciano, falando que quebrou umas costelas. Ele está preocupado com o Lâmina Fantasma, que está vivo também. E nessa conversa eu acho que fica claro a mudança que o Joãozinho vai fazer. Porque atualmente ele pertence à FOMO, a agência FOMO do Zack. Só que ao falar que quer ficar mais forte igual a Ciano da Sorte e a Rainha, eu acredito que esse é o momento que ele vai fazer a mudança de agência e vai para DOS. E aí a gente chega para a parte final do episódio, que são os desfechos. O que esse incidente das ruínas causou? Bom, ele foi um acidente que ficou registrado na história da associação. Foi conhecido como o incidente das ruínas. E aqui a gente tem algumas pequenas conclusões de alguns personagens. Então vamos lá, vamos começar por partes. É mostrada a Loli, ela tá no enterro ali do pai dela. O Dr. Lu, infelizmente, não resistiu aos ferimentos causados pela força da escuridão. E ela tá bem triste, mas o olhar dela é de determinação. E aí a gente vê ela entrando numa van e ao pegar o celular a gente tem a notícia que ela se tornou uma heroína. Ali ela já tem os índices de confiança dela já elevados. E ali no cantinho já mostra que ela pertence à agência FOMO. Ou seja, ela resolveu entrar na agência do Zack, na agência da FOMO, onde o Joãozinho estava. Depois é mostrado o Lâmina Fantasma. E ele está assinando o seu papel de rescisão, já que o dono da agência tentou matá-lo. Fora que também ele já estava meio que reconhecendo que o Ian estava mentindo para ele. Então, além da tentativa de assassinato, ele percebeu que o diretor da agência que ele estava mentindo para ele. Então ele assina ali a rescisão e sai da agência MG. Porém, a gente vê que a Nunu, que é a filha do Lâmina Fantasma, ela está em coma na UTI. Ela está até com o cabelo raspado ali, está muito mal, o estado dela é bem crítico. E talvez isso seja o gatilho que faça o Lâmina Fantasma simplesmente desistir da vida de herói. Eu acredito que ele possa se aposentar e não vai para outras agências. Depois a gente vê uma reunião acontecendo na Associação de Heróis. E na reunião, curiosamente, está ali o Joãozinho e o Joãozão. E a gente vê o Mike da DOS entrando junto com o Zack da FOMO para conversar ali com os conselheiros da Associação de Heróis. Me causou estranheza ver o Joãozão, o petzinho do Joãozinho, não gostar do Mike. Mas por que me causa estranheza? Porque o Joãozinho vai entrar na DOS, que é do Mike. Talvez esse seja um movimento para que ele fique de olho no Mike, para tentar ver o que esse cara esconde. E também para tentar alcançar, tentar ficar forte, assim como a Rainha, assim como a Ciano da Sorte. Mas fica aí essa informação, né, do Joãozão não gostando do Mike. E que o Mike, ele é malandro pra caramba, né? E provavelmente nessa reunião há também a descredibilização da MG, a descredibilização da agência MG. Provavelmente o Mike vai colocar a culpa do incidente das ruínas no Ian, na MG, fazendo assim com que a DOS fique exaltada. E se ele vai cumprir o acordo com a Treeman também vai ser exaltada. E a FOMO, que não teve participação na missão, provavelmente também vai colher alguns frutos. Já colheu, né? Tendo a Loli agenciada por eles.
Então fica aí também esse detalhe muito importante dessa reunião na Associação de Heróis. A gente vê também a Ciano e a rainha sendo exaltadas publicamente, muito provavelmente por terem dado o estopim na batalha e evitado que o incidente das ruínas fosse pior. Depois a gente vê o Isou no seu apartamento na torre, e no cantinho mostra que ele já é o rank 9, por isso que eu falei que a rainha conseguiu parar um rank 9 também. E ele tá ali treinando. E eu achei até legal que num dos comentários que fizeram nos meus vídeos lá do TikTok, alguém comentou que o Yan Jian, ele tinha abdicado da sua identidade e agora ele é o Isou, tanto que ele não tira a máscara, né? Eu acho que isso faz sentido. E para mim o Yan Jian, ele foi tão manipulado pelo Yan, o Yan fez toda a situação para que ele se tornasse o Isou, que ele virou uma pessoa sem sentimentos. Ele é uma máquina ali de assassinato ambulante, que só respeita o Yan e só obedece ao Yan. Mas ele é rank 9 já também e demonstrou que tem muito potencial para continuar avançando no ranking. Por fim, a gente vê o Shanji manipulando a mídia, como eu falei. Ele pede pro Lin Lin fazer ali toda a mídia, todo o marketing, falando que quem acabou com a força da escuridão na ruína foi o Nice. Mas sabemos que quem derrotou foi a Loli. A Loli derrotou todos ali sozinha. O Nice acaba levando os créditos por isso, o que faz com que ele fique sendo exaltado pela mídia, a confiança dele assim aumenta. Depois disso a gente vê o nosso misterioso herói X passeando, ele está na sua forma humana, a sua forma normal, não com aquela roupagem branca, o cabelo branco que a gente vê em todas as mídias. E ele está caminhando para comprar. Ele está caminhando ali e se esbarra com umas crianças que estão brincando com o bonequinho do Joãozão. E uma revista chama a atenção dele. A revista fala sobre o incidente da ruína. Na capa tem o Isou contra o Joãozão. E ele começa a folhear. E aí ele vê a matéria do Nice levando os créditos pela destruição da força da escuridão. Aí nesse momento ele volta a caminhar, faz o estralo e a realidade toda muda. E aí a gente volta para aquela animação 3D que a gente conhece. Ainda estamos no ano 39, só que a partir desse momento é o começo do anime que a gente conhece. Eu vacilei e não vi que estava acabando a bateria do meu celular, então voltando. Nós vemos aí que a animação volta e agora estamos no ano 39 com a animação já em 3D. É dito que o torneio de número 20 ele vai ser adiado, portanto o X permanece como o X, como o herói X, defendendo assim então o título por 3 mandatos consecutivos. Na verdade, ele vai para o 5º ano dele como detentor do título X, e no ano 42, que vai ser o torneio 21, será o 6º ano dele sendo herói X, e se ele manter o título, será 6 anos defendendo o título e 4 mandatos seguidos. O interessante nessa parte, a câmera indo até o X, tem um cartaz que aparece ali, que aparece o herói X e depois muda para uma mulher. E essa mulher já apareceu no primeiro episódio, quando o Nice está se jogando ali do prédio. E é a mesma mulher. E nesse cartaz faz alusão a uma carta de baralho. E aí aparece o X, com o X nos cantinhos. E aí o cartaz muda. Só que você só vê com muito detalhe. Ele muda para uma mulher que está toda de preto. E nos cantinhos está um Q, que significa Queen, ou seja, rainha. É possível que entre o ano 41 e 42 da associação, a rainha esteja com design novo. Ou é um easter egg do que pode acontecer mais para frente com a rainha também. Mas fica
esse critério de curiosidade. Eu sei que ficou um clima de final de temporada com esse episódio aí, mas ainda temos pelo menos 4 episódios, é o que está prometido. Ter 4 episódios que vai abordar aí mais sobre o X, vai abordar ainda o Dragon Boy e o Ahu. Tanto que no finalzinho do episódio o Ian sai da sua cripta de ritual e chama o Dragon Boy e pergunta se ele está pronto. Ele fala que sim, está pronto. Então, o pau vai torar novamente, vamos ver o que vai acontecer. O Ian, ele é um grande antagonista. Eu esqueci de mencionar aqui, ponto importante. Havia uma pessoa, um elemento monitorando as ruínas de longe. E era o Liu Zen, o pai da rainha. Que eu faço a minha aposta aqui que ele é o líder da organização Holoforte. Então ele estava ali observando tudo e depois ele fica todo feliz que a rainha é exaltada lá pelo público. Então, próximo arco, teremos aí o Dragon Boy, o Ahu e ainda teremos um pouco mais sobre o X. Mas esse episódio foi demais. Eu acho que ainda deixei um pouquinho, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos de fora, mas eu acho que eu coloquei aqui nesse vídeo o essencial, o mais importante. Eu quis deixar nesse vídeo os pontos mais importantes. E fala aí que você gostou, como que você está lidando com esse episódio 20 aí que foi fenomenal. Deixe seus comentários, o que você está achando da série. E se vocês notaram esse easter egg da rainha toda de preto. Beleza? Agradeço aí a todos vocês. Até o próximo. Valeu! Gostaria de agradecer a todo mundo que tem comentado nos meus vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no TikTok, o pessoal que está gostando. Eu estou amando ver todos os comentários de vocês. Tem teoria, tem elogio, o pessoal está gostando bastante. E fico feliz, significa que o meu trabalho está sendo reconhecido e que vocês estão gostando da forma que eu estou comunicando para vocês. Então, vamos seguir que com isso aumenta as responsabilidades.